A neblina que envolvia Porto Cinzento sempre pareceu viva. Não era apenas uma fumaça úmida que vinha do mar. Era espessa demais, densa demais, silenciosa demais, como se observasse, como se respirasse. Os moradores antigos diziam que ela tinha vontade própria, que surgia apenas quando algo despertava no fundo das águas escuras. E nas últimas semanas, ela simplesmente não ia embora. Permanecia dia e noite, grudada nas janelas, entrando pelas frestas, sussurrando nas paredes. Muitos tentavam ignorar, mas ninguém dormia bem. Ninguém conseguia esquecer o que aquela neblina significava. Jonas sempre soube que Porto Cinzento carregava maldições, mas tentou se manter longe delas. Depois que seu pai desapareceu no mar, ele evitou qualquer aproximação com a praia. Cresceu tentando esquecer aquele barco à deriva, os arranhões profundos no casco e as manchas escuras que ninguém nunca conseguiu identificar. Mas o mar não esquece. O mar espera. O mar chama. E Jonas, mesmo sem perceber, sempre escutou o chamado. Ele não entendia por que começou a ouvir vozes à noite, sussurros abafados que vinham das paredes. Pensou que fosse só o vento, até que percebeu que não havia vento algum. Era sempre o mesmo tom, sempre o mesmo ritmo, como um canto triste, choroso que parecia vir debaixo do piso, como se algo, ou alguém menos, estivesse preso ali embaixo, tentando se comunicar. Depois vieram os sonhos. Sonhos longos demais, detalhados demais, que não pareciam sonhos, mas sim lembranças de outra pessoa. Ele se via caminhando na praia durante uma madrugada sem estrelas. Sentia a água fria tocando seus pés, mas quando tentava recuar, percebia que não tinha controle sobre o próprio corpo. E sempre, ao final do sonho, via silhuetas na água, altas e móveis, observando, e então uma delas levantava o braço, apontando para ele, e o sonho acabava menos, sempre com Jonas acordando com o coração acelerado e as roupas de cama úmidas, como se tivesse emergido do mar naquele instante. O cheiro de algas começou a se espalhar pela casa, primeiro leve, depois forte, até se tornar insuportável. Jonas limpava, esfregava o chão, trocava as roupas de cama, mas o cheiro voltava, sempre concentrado perto das paredes. Ele começou a encostar o ouvido nelas, e ouviu algo. Primeiro, achou que fosse o encanamento, até perceber que eram batidas baixas, ritmadas, como batidas de alguém pedindo socorro. Às vezes ele perguntava em voz alta: "Quem está aí?" E o silêncio que vinha depois era ainda mais aterrorizante do que o barulho. Certa noite, Jonas acordou sem saber por quê. Passos, lentos, arrastados. Ele ficou imóvel, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no quarto. Os passos pararam bem diante da porta. Por longos segundos, não houve nenhum som. Depois, uma respiração pesada, anrasterrante, como se algo estivesse apenas cheirando, escutando, estudando. Jonas não conseguiu se mover, nem respirar. A porta então rangeu milimetricamente, como se alguém tivesse encostado nela, mas nada entrou. No dia seguinte, ele encontrou pegadas pelo corredor, molhadas, longas, membranas entre os dedos. Não eram humanas. Foi quando percebeu que não adiantava mais correr. Aquilo estava atrás dele. Não por acaso, não por coincidência, mas porque o queria. Jonas começou a sentir que havia algo dentro de si também mudando. Às vezes tremia sem motivo. Às vezes sentia o gosto de sal na boca, sem ter comido nada. Às vezes, ao olhar no espelho, achava que seus olhos estavam mais claros, como se a cor estivesse sendo drenada, como se estivesse se tornando semelhante a eles. Os moradores começaram a evitá-lo, primeiro com olhares desconfiados, depois com portas se fechando quando ele passava. A velha Marina, que sempre falava mais do que devia, murmurou certa manhã: "O mar marcou você, Jonas. E quando o mar marca, ele leva." Jonas pediu explicações, mas ela bateu a porta na sua cara. Naquela mesma noite, enquanto tentava dormir, ouviu um barulho vindo da cozinha, mas não era como os sons anteriores. Era algo diferente. Era o som de água escorrendo, pingando no chão. Quando acendeu a luz, viu que todo o piso estava coberto por uma poça escura e fétida. E no centro dela havia algo, uma mão, pálida, inchada, morta, segurando um pequeno objeto de madeira menos o colar que seu pai usava. Jonas caiu de joelhos, incapaz de respirar. Quando tocou a mão, ela se dissolveu como lodo, espalhando um cheiro podre,
que o fez recuar engasgando. Alguma coisa estava se aproximando cada vez mais. Os pescadores começaram a desaparecer com mais frequência, e os corpos que eram encontrados, quando eram encontrados, estavam sempre mutilados, com marcas de garras e mordidas, e a pele esbranquiçada demais, como se tivessem ficado semanas submersos. Mesmo quando haviam desaparecido na noite anterior, um pescador chamado Luan apareceu certa manhã gritando pela vila. O rosto estava arranhado, os olhos vidrados de puro terror. Ele disse-a que eles estavam saindo d'água, que não eram mais humanos, que tinham visto o mundo acima e gostado. Mas antes que alguém pudesse ouvir o resto, o homem teve um ataque e morreu ali mesmo, na areia da praia, com a boca cheia de espuma e os olhos revirados. Naquela noite, Jonas sentiu que a casa estava mais fria do que o usual, tão fria que sua respiração saía como vapor. O silêncio era absoluto. Nenhum cão latia. Nenhum vento soprava. Foi até a porta da frente. E quando a abriu, uma onda de neblina entrou. Lenta, viva, rastejando pelo chão. E atrás dela, as silhuetas. 1, 2, 3. E então dezenas, altas, magras. A pele cinzenta como pedra molhada. Os olhos brancos, refletindo a pouca luz. Elas não caminhavam menos. Flutuavam alguns centímetros acima do solo, deixando apenas marcas de água por onde passavam. Uma delas se aproximou mais. Jonas reconheceu. Era o rosto de seu pai, ou o que restava dele. A boca estava completamente rasgada, aberta até quase as orelhas. Os olhos haviam perdido toda a cor, e a voz não era mais sua. Era múltipla, como se várias vozes falassem juntas, de dentro de uma mesma garganta. Finalmente você escuta. Jonas tentou fechar a porta, mas era inútil. O vento empurrou com força, jogando-o para trás. As criaturas entraram na casa, uma por uma, enchendo os cômodos com o cheiro da morte. Ele recuou até encostar na parede, tremendo, sem conseguir tirar os olhos delas. A criatura principal, a mesma que o seguia desde o início, se aproximou lentamente. Seus dedos longos e membranosos tocaram o rosto de Jonas. E naquele instante, ele viu tudo. Viu o fundo do mar, escuro, infinito, cheio de formas que jamais deveriam existir. Viu centenas de almas presas ali, como sombras, flutuando em silêncio. Viu seu pai sendo arrastado pelas profundezas, clamando por ajuda até sua voz desaparecer. E viu a si mesmo, descendo, afundando, sendo puxado, sendo transformado. Então a voz veio outra vez, firme, inevitável. Você pertence ao mar desde o dia em que nasceu. A partir daí, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Alguns moradores dizem que viram Jonas caminhando em direção à praia naquela madrugada, cercado pela névoa. Outros dizem que ouviram seu grito ecoar pela vila, mas abafado, como se viesse debaixo d'água. O certo é que no dia seguinte, encontraram apenas suas roupas, na areia completamente encharcadas, como se tivessem sido retiradas às pressas. Mas havia algo mais pegadas, longas a membranosas, seguindo da água até as dunas, e depois voltando para o mar, em um caminho perfeito, um caminho de ida e volta. Alguns dizem que ele tentou fugir, outros dizem que tentou avisar. Todos concordam em uma coisa. Ele não foi a última vítima, porque agora dizem, quando a neblina fica pesada demais, e o mar fica silencioso demais, há uma nova figura que surge na praia. Alta pálida, os olhos brancos, vazios, e quem a vê, nunca esquece. Pois mesmo deformado, mesmo irreconhecível, mesmo tomado pela escuridão das profundezas, todos sabem quem ele é. Jonas, o sobrevivente, que não sobreviveu, o novo mensageiro do mar cinzento. Aquele que caminha à noite, chamando os próximos. Aquele que ainda bate nas portas, 3 vezes, sempre 3. Aquele que agora não quer estar sozinho. E a neblina está ficando cada vez mais densa. A névoa que cobriu Porto Cinzento após o desaparecimento de Jonas não se dissipou, pelo contrário, ficou mais espessa, mais pesada, mais viva. Ela não se comportava como um fenômeno natural, tinha vontade própria, dançava entre as casas, enroscava-se nos postes, invadia janelas e portas como se buscasse algo, ou alguém. Muitos moradores começaram a abandonar a vila, mas aqueles que ficaram juravam ouvir passos durante a madrugada, menos passos longos, ritmados, acompanhados por um som úmido, semelhante à água escorrendo pelo chão. A prefeitura tentou acalmar os moradores, mas ninguém acreditava mais em autoridades. Todos sabiam que havia algo no mar,
algo que sempre viveu ali, mas que agora estava mais perto do que nunca. A água estava escura, densa, e sempre que as ondas se quebravam, vinham acompanhadas de um cheiro forte de peixe apodrecido. As luzes do farol piscavam sozinhas, mesmo desligadas. Era como se o mar tivesse tentando avisar. E então, numa noite em que o povoado inteiro parecia conter a respiração, um pescador chamado Raul apareceu batendo à porta de cada casa, desesperado. Ele era conhecido por ser cético duro e nunca havia acreditado nas histórias sobre o Mar Cinzento. Mas naquele dia, seu rosto não parecia humano, estava pálido demais, os olhos arregalados, e a voz saía em sussurros, como se tivesse medo de ser ouvido. Ele repetia sempre a mesma coisa. Eu o vi. Ele está diferente. Ele está chamando alguém daqui. Raul contou que estava pescando sozinho, perto das rochas do norte, quando viu um vulto emergir da névoa. Era alto, magro. A pele parecia esticada demais sobre o rosto. E quando chegou mais perto, Raul reconheceu, não pelos traços que quase não existiam mais, mas pela postura, pelos movimentos, pela forma como virava a cabeça. Aquilo era Jonas, ou o que havia restado dele. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele, dezenas de silhuetas surgiam do mar, algumas com a pele esbranquiçada, outras com ferimentos profundos, outras parecendo completamente dissolvidas, como se tivessem sido corroídas pelas profundezas. Mas todas caminhavam juntas. Todas seguiam Jonas, como se ele fosse um farol, um guia, um pastor de mortos. E Jonas não andava como o homem. Ele flutuava alguns centímetros acima do chão, deixando apenas marcas de água por onde passava. Seus olhos, menos antes castanhos, agora eram 2 círculos brancos, vazios, que refletiam a neblina. E ao abrir a boca, Raul conseguiu ouvir 2, 3, talvez dezenas de vozes falando pela mesma garganta. A frase que carregava o destino de todos. Um de vocês nos pertence. Depois disso, Raul fugiu. Disse que Jonas virou lentamente a cabeça em sua direção, como se o reconhecesse, como se lembrasse de cada detalhe de sua vida, como se estivesse escolhendo. Raul correu até suas pernas fraquejarem, e desde aquela noite ele não dormiu mais. Sempre que fechava os olhos, via Jonas parado na praia, esperando. Dias depois, Raul foi encontrado morto. Seu corpo estava na beira do mar completamente seco, como se toda a água tivesse sido drenada de dentro dele. Os olhos abertos, encarando o horizonte. E nas suas costas, havia marcas de dedos longos, como se algo o tivesse segurado, apertado, arrastado. Foi aí que o caos começou. Casas começaram a ser invadidas durante a madrugada. Portas eram encontradas abertas, janelas quebradas, e o chão sempre molhado. Crianças desapareciam dos quartos, sem deixar rastros. Cães latiam até suas cordas arrebentarem, fugindo para a mata. E aqueles que ainda tinham coragem de olhar pela janela diziam ver sombras andando entre as ruas, como pessoas, mas deformadas, arrastando algo atrás de si. Alguns habitantes juravam ouvir batidas nas portas. 3 batidas, sempre 3, seguidas pela voz de Jonas, chamando pelo nome de alguém. Uma voz que não era mais dele, mas carregava o vazio profundo das águas escuras. Na mesma época, um pesquisador chamado Dr. Adrian chegou à vila. Ele estudava relatos sobrenaturais ao redor do mundo e estava fascinado pela história de Porto Cinzento. Mas não demorou para perceber que aquilo não era apenas folclore. Era real, era antigo. Era maior do que qualquer explicação racional. Ao examinar documentos antigos, Adrian encontrou registros ainda mais assustadores. Manuscritos datados de séculos antes diziam que as criaturas do Mar Cinzento eram híbridas, não espíritos, não monstros, mas formas humanas transformadas pelas profundezas. Eram chamados de os Arcados, seres marcados pelo mar, para servir como mensageiros entre mundos. E entre esses registros, um nome se repetia: o Escolhido, um ser que lideraria os Arcados de volta à superfície quando chegasse a hora. Jonas era esse escolhido. O mar havia tomado sua alma, moldado seu corpo, e devolvido-o como um prenúncio, um aviso, uma convocação. As semanas seguintes foram um tormento. A névoa passou a invadir casas mesmo com portas fechadas. Lanternas apagavam automaticamente. A eletricidade começou a falhar. A água dos poços virou salobra. E mais silhuetas surgiam todas as noites na praia, caminhando lentamente em direção ao povoado. Na madrugada do 13º dia, a névoa tocou o sino da igreja, balançando-o sem vento algum. O som ecoou pelas ruas desertas, acordando toda a vila. Naquele instante, todos souberam.
Era a noite. A noite que nunca deveria ter chegado. As portas começaram a tremer. As janelas vibraram. O chão molhado anunciava passos pesados. E então, 3 batidas fortes ecoaram pela vila inteira. Não em uma porta, em todas. As criaturas estavam ali. Quando as portas finalmente cederam, a neblina engoliu cada casa, cada pessoa, cada som, como uma boca enorme que se fechava sobre o povoado. E no meio dela Jonas caminhava, a pele pendendo, os olhos brancos brilhando, e as mãos levantadas na direção dos moradores, como se pedisse que se aproximassem. Mas sua boca sorria. Um sorriso rasgado, impossível, que se abria até quase partir seu rosto ao meio. E em meio àquela multidão de corpos tomados pelo mar, Rona sussurra: a maré está subindo. E não há onde se esconder. Naquela noite, Porto Cinzento desapareceu completamente do mapa. Não restaram corpos, não restaram casas, não restou nada além da névoa densa silenciosa viva. Alguns pescadores que passaram semanas depois disseram ter visto silhuetas dentro dela. Algumas altas, outras deformadas. Mas uma, em especial, chamava atenção. Um homem magro, alto, com olhos brancos, caminhando lentamente pelo que um dia foi a rua principal. E atrás dele, um mar inteiro de almas arrastadas pelas profundezas. Jonas não queria companhia. Ele queria um exército. E agora, ele tem... Por semanas, mapas não mostraram mais Porto Cinzento. As autoridades declararam a vila como zona de risco geológico. Mas quem entendia o mar sabia a verdade. Nada ali havia desmoronado. Nada ali havia sido engolido por terra. Aquilo fora obra do mar. E de algo que vivia além dele. Pescadores começaram a relatar luzes estranhas durante a madrugada, como faróis se movendo sob a superfície da água. Outros juravam ter visto silhuetas caminhando sobre as ondas, sem afundar, como se a água reconhecesse seus pés. Mas nenhuma história era tão assustadora quanto a do pescador Arnaldo, o único que teve coragem de falar abertamente. Ele dizia que numa manhã de mar calmo, viu a névoa se abrindo sozinha, como uma cortina puxada por mãos invisíveis. E atrás dela, o que sobrou de Porto Cinzento, ou o que havia se tornado. Não era mais uma vila, era uma coleção de sombras, casas tortas, janelas negras vazias. Tudo parecia existir e não existir ao mesmo tempo. E no centro de tudo, Jonas. Sim, ele estava lá, de pé sobre a água, como se o mar fosse chão firme, os olhos brancos fixos em Arnaldo, que congelou no barco sem conseguir gritar. Quando Jonas levantou a mão, Arnaldo sentiu algo dentro de seu peito apertar, como se dedos gelados estivessem enroscando ao redor de seus pulmões. Volte, Jonas murmurou. O mar ainda não terminou. Arnaldo fugiu em pânico, remando tão rápido que as mãos sangraram. Mas desde aquele dia, ele não fala mais com ninguém. Apenas repete, todos os dias, olhando para o mar. Ele está me chamando. A notícia se espalhou, e estudiosos do sobrenatural começaram a surgir na região, menos curiosos e imprudentes demais para perceber o que estavam enfrentando. Entre eles, o pesquisador Adrian, que já havia investigado a origem dos arcados. Agora, estava obcecado. Ele acreditava que o fenômeno não era apenas espiritual, mas dimensional, que havia um lugar, um mundo paralelo nas profundezas, capaz de moldar aquilo que tocava. E tudo indicava que Jonas era o portal. Adrian analisou antigas lendas e descobriu algo ainda mais perturbador. Antes de Porto Cinzento existir, aquele pedaço de costa era conhecido pelos povos nativos como a Fenda, um local onde os limites entre mundos eram frágeis, onde figuras emergiam durante tempestades, levando consigo aqueles que se aproximavam demais da água. Essas figuras eram chamadas de guardadores, seres encarregados de arrastar almas para o outro lado e abrir caminho para algo maior. E todos os relatos coincidiam em um ponto. Os guardadores eram humanos transformados, humanoides como Jonas. Adrian descobriu então um detalhe que mudou completamente sua investigação. Todo guardador precisava de um substituto. Um sucessor. Um escolhido que herdasse sua ligação com o mar. E com isso o poder de liderar o retorno das criaturas. Jonas não estava apenas atacando. Ele estava procurando alguém. Um novo guardador. E ele tinha pressa. Na noite seguinte, à descoberta de Adrian, houve uma tempestade que ninguém conseguiu explicar. Não havia nuvens no céu, mas trovões ecoavam como se o mundo estivesse se partindo. O mar se agitava, formando ondas altas
que batiam contra as pedras com violência, e do fundo delas, Binam gritos. Não gritos de pessoas. Gritos de algo que estava subindo, emergindo, procurando. As luzes das casas abandonadas começaram a acender e apagar, uma por uma. A névoa se condensou até parecer sólida, e a água começou a subir pela areia, avançando pela terra como dedos se estendendo. Adrian, que filmava tudo de longe, viu então a silhueta que sempre reaparecia. Jonas, caminhando lentamente pela superfície, como se o mar fosse um corredor que se abria para ele. Mas dessa vez, Jonas não estava apenas com os arcados atrás de si. Havia algo maior vindo com ele. Uma sombra gigantesca movia-se sob a água, acompanhando seus passos. O mar inteiro tremia com seus movimentos. Algo antigo. Algo que não deveria estar ali. Algo que parecia ter centenas de olhos brilhando na escuridão. Observando, Adrian deu um passo para trás. Aterrorizado, mas uma voz soou atrás dele. Fraca, ofegante, humana. Corra! Era Arnaldo, os olhos agora brancos, vazios. A boca costurada por linhas de sal endurecido, mas ainda lutando para avisar. Apenas uma palavra escapou. Ele escolheu. Adrian virou-se, mas era tarde. A neblina o envolveu como uma serpente. Ele caiu de joelhos, sufocado, e enquanto o mundo escurecia, viu Jonas se aproximando devagar, a expressão totalmente vazia. Mas antes de desmaiar, Adrian percebeu o detalhe que tornava tudo pior. Jonas sorria. Não um sorriso de maldade, era um sorriso de alívio. De missão cumprida, de quem finalmente encontrou o que procurava. Você veio? Jonas sussurrou. Agora o mar pode abrir. A tempestade cessou naquele instante. O mar se acalmou. O vento morreu. E a névoa engoliu tudo. Quando a manhã chegou, não havia mais sinal de Adrian. Apenas sua câmera partida na areia, e pegadas longas membranosas, levando de volta para o mar. E o mais estranho. Ao lado dessas pegadas, havia um novo par, mais humano, mais recente. O novo guardador havia nascido. E o mar, cinzento, apenas começou a chamar. Renato apertou o volante com tanta força que seus dedos doíam. O ônibus avançava lentamente pelo trecho final, mas ele tinha a sensação de que a estrada estava se esticando, como se o asfalto estivesse vivo e disposto a prendê-lo ali para sempre. O farol desenhava a faixa branca, serpenteando entre trechos apagados e outros que pareciam recém-pintados, brilhantes demais para aquela hora. E quanto mais ele observava, mais percebia. A linha não era estática. Ela vibrava, ondulava, respirava. Respirava. Ele tentou acelerar, mas o acelerador afundou sem resposta. O velocímetro caiu de 60 para 40. Depois 20, até estacionar nos 10 km por hora, como se uma força invisível o impedisse de avançar. O motor rugia fraco, tremendo, como se tivesse frio. Renato sentiu o corpo inteiro tremer junto. Então, como se surgisse de dentro da própria linha branca, o homem apareceu novamente. Não caminhando, não parado, apenas estava ali. De um jeito impossível de entender. A luz do farol revelou que, agora, o rosto costurado estava mais desfeito. As linhas brancas estavam frouxas, algumas pendendo como fios soltos, e a pele por baixo parecia se mover independentemente, pulsando como algo vivo tentando escapar. Renato não piscou. Ele não conseguia. O homem ergueu a cabeça e, pela primeira vez, abriu a boca, não para falar, para mostrar. A arcada dentária parecia partida em 3 seções, separadas por costuras que mantinham tudo preso por um fio. A língua era pálida, como se nunca tivesse tocado nada vivo. E quando ele tentou emitir um som, foi como ouvir algo roçando a superfície do asfalto. Um arrasto lento, áspero, que fez os pelos das costas de Renato se eriçarem. A voz veio não da boca, mas da estrada. Bok. Saiu da lina. A faixa branca atrás do homem brilhou com violência, como se tivesse sido ligada a uma fonte de energia invisível. Renato arregalou os olhos. A linha se contorceu, se ergueu e serpenteou em direção ao ônibus, como uma cobra feita de luz morta. Ela subiu pelas rodas, deslizou pelas portas e tocou o metal, com a mesma delicadeza de um dedo humano. O ônibus apagou. Tudo. Motor, luzes, rádio, apenas o farol permaneceu, iluminando o homem. Renato tentou levantar da cadeira, mas algo segurou seus pés. Quando olhou para baixo, percebeu que os próprios sapatos estavam costurados ao tapete. Linhas brancas finíssimas,
tinham se infiltrado pelo tecido e agora subiam pelos seus tornozelos. Não, ele gritou, tentando puxar as pernas, mas a dor veio rápida, quente. As linhas estavam entrando sob sua pele. O homem inclinou a cabeça para o outro lado, movimento que produziu um estalo seco, como madeira velha quebrando. Em seguida levantou o braço e apontou para a pista. Não havia mais nada além da faixa branca. O matou. Sumira. O seu? Sumira. Os dois lados da estrada estavam tomados por um vazio cinza, profundo, onde nada existia. A faixa branca era a única coisa real. Renato ouviu o rádio ligar sozinho outra vez. O chiado trouxe uma voz feminina, suave, quase triste, menos mais claramente, a mesma entidade. Siga a linha. Ele tentou desviar o olhar, mas percebeu que não conseguia mais piscar. Seus olhos ardiam, presos abertos como se houvesse um par de dedos invisíveis, segurando suas pálpebras. O homem deu um passo para o lado, abrindo passagem na pista, como se estivesse convidando o ônibus a seguir. Um convite, ou uma sentença. Renato sabia no fundo da alma que se continuasse, não voltaria mais. Ele puxou todo o ar que conseguiu, ergueu o corpo com força, ignorou as linhas rasgando sua pele, e caiu do assento. No chão, arrastou-se até conseguir alcançar o painel. Com o braço tremendo, deu um único golpe no botão de emergência que liberava a porta. A porta abriu meio tranco menos, mas foi suficiente. Renato saltou para fora. O impacto no asfalto foi duro, mas real. Muito real. Ele rolou para fora da faixa branca, arranhando os braços, rasgando a camisa, sentindo a dor queimando em cada parte costurada de sua pele. Quando se levantou, ofegante, a estrada voltou ao normal. O mato alto, o céu escuro, o cheiro de madrugada. O homem havia desaparecido. Mas o ônibus? Não. Ele estava ali, parado, só que completamente vazio. Nenhuma luz, nenhum movimento, parecia abandonado havia décadas. E na porta aberta, uma única linha branca atravessava o degrau menos como se tivesse escorrido para fora, procurando por ele. Renato correu até os pulmões queimarem, correu até o sol nascer. Correu até conseguir carona no primeiro posto de gasolina, e nunca mais dirigiu naquela estrada. Algumas semanas depois, recebeu uma encomenda sem remetente. Dentro, havia apenas um sapato seu menos aquele que ele usava naquela noite. E atravessando a sola, uma linha branca perfeitamente costurada, formando uma frase torta, quase infantil. Você ainda está fora da linha. Renato destruiu o sapato. Queimou tudo, mas desde aquela noite, toda vez que atravessa uma faixa branca, menos seja na rua, no estacionamento, ou até mesmo nas calçadas, ele sente algo puxar sua pele por dentro, como se alguém estivesse tentando costurá-lo de volta. Como se a linha ainda estivesse procurando, e quem escuta a história às vezes jura sentir a mesma coisa. Uma pontada na pele. Um leve arrepio. Um fio invisível puxando, como se, a partir de agora, você também precisasse seguir a linha.